Cumprimento os jovens com a paz do Senhor Jesus. Não, foi fraco. Não tem ninguém mais de 90 anos aqui pra cima. Tem jovem na casa? Foi um pouquinho mais forte. Sem mais delonga, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 49, verso de número 3 e 4. Foi-me dada a responsabilidade de estar pregando aqui sobre a primeira tribo de Rúben. E qual é o seu significado? Não, vocês não estão sabendo qual é o significado. Já foi postado aí, foi postado nas redes sociais, em todos os lugares. Qual é o significado dessa tribo? Qual é o significado dessa tribo? Exatamente, o significado de Rúben é: eis aqui um filho. Fala para o seu irmão do seu lado que está aí, fala assim: eis aqui um filho. Já falou? Qual é que foi a cara que ele fez quando você falou: eis aqui um filho? Gênesis, capítulo de número 49, o verso de número 3 e 4. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Rúben, tu és o meu primogênito, a minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste e subiste à minha cama. Eu vou estar aqui contando primeiro um pouco da história de Rúben. Rúben nasceu sobre uma mulher que era rejeitada pelo seu marido, e Deus escolheu ela para dar o primeiro filho a Jacó, e ela colocou o seu nome como Rúben. E Rúben nasceu ali no meio daquela situação que sua mãe, chamada Lia, para quem não sabe, ela era desprezada por Jacó. E Rúben foi chamado, e ele foi chamado de Rúben, escolhido por sua mãe, que na Bíblia nos relata que, na Bíblia diz que o filho da desprezada será chamado Rúben. E ela deu o nome do seu filho de Rúben. Eis aqui um filho. E como filho mais velho, Rúben desfrutava por todos os seus direitos da sua primogenitura. Só que Rúben desconsiderou Deus e com isso ele fez perder a sua bênção. O que eu estou querendo dizer com isso? Rúben desonrou seu pai. Rúben desrespeitou o seu pai. E por isso que diz que ele desconsiderou para com Deus. Porque quem desconsidera para com o pai na terra está desconsiderando com o pai no céu. Só que Rúben, ele tinha várias qualidades. O seu pai o considerava o mais excelente em honra, em poder, e ele era impetuoso como as águas. E em dois momentos escritos em Gênesis, podemos observar que Rúben sempre quis o melhor para a sua família. E vocês lembram quando José foi lançado à cova? Rúben foi o irmão que não quis que isso acontecesse com José. Ele não participou dessa iniquidade para com José.
E avançando um pouco mais para frente, quando a família de Jacó já está no Egito, depois de José já ser governador do Egito, chegou o momento de Jacó abençoar os seus filhos. E é nessa parte aqui que eu quero começar a mensagem. Aleluias. Rubem se deu conta do erro que ele tinha feito, por ter desonrado seu pai, por ter desrespeitado seu pai, quando Jacó disse: filhos, já está chegada a minha hora, mas venham para cá que eu vou vos abençoar. E para quem não sabe, como filho mais velho, Rubem tinha 3 bênçãos. A primeira bênção era a primogenitura. A segunda bênção era a porção dobrada. E a terceira era herdeiro do eterno. Ah, você não entendeu. Rubem tinha direito a 3 promessas: a primogenitura, a porção dobrada e herdeiro do pai. Eu não estou falando aqui numa lógica humana, porque normalmente, aqui como a Bíblia falou, Rubem era o primogênito, ele foi o primeiro filho de Jacó, então ele tinha o direito dessas 3 bênçãos. Mas no momento aqui, Deus está dizendo: eu não estou falando na lógica humana, eu estou falando na lógica espiritual, e você é o primogênito de Deus. E você é primogênito de Deus, e logo você já tem a porção dobrada sobre a sua vida. E em Números, capítulo de número 3, o verso de número 13, a parte A diz assim: porque todo o primogênito é meu. O primogênito é de quem? Então ele era herdeiro do pai. Eu não sei o que você tem passado na sua casa, o que tem acontecido na sua vida, mas eu estou falando aqui diretamente para os jovens. Não tem ninguém aqui acima de 90 anos. Então você na sua casa, você pode ser desprezado, você pode ser rejeitado, você pode ser maltratado, mas Deus diz: você é o meu primogênito, você é herdeiro, você é o meu herdeiro. A sua família pode não querer saber da sua vida, seu pai pode não querer saber de você, a sua mãe pode não querer saber nada de você, mas Deus diz: a sua história é minha, a história de Rubem é minha, a nossa história é minha, a nossa história pertence a Deus. Deus está dizendo que mesmo você sendo rejeitado na sua casa, mesmo você sendo maltratado, desrespeitado, Deus diz que você tem a porção dobrada sobre a sua vida. Deus está dizendo que você é o meu primogênito. Deus está dizendo que você é a minha prioridade. Fala pro irmão do que está do seu lado assim: você é herdeiro do eterno. Fala assim: você é prioridade do eterno. Só que não acaba por aí.
Como a Bíblia nos relata, no verso de número 4, Gênesis 49, 4, inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste e subiste à minha cama. Rúben não recebeu essas bênçãos maravilhosas que eu acabei de falar para vocês. Por quê? Primeira coisa, ele desonrou o pai. A segunda coisa foi que ele desrespeitou o pai. E a terceira coisa foi que ele desobedeceu o pai. Essas três coisas que eu estou falando aqui para você, eu não estou falando só do pai da terra. Eu estou falando do pai eterno. Quando você maltrata, quando você desrespeita, quando você desonra, quando você desobedece o seu pai da terra, você está fazendo isso tudo com o pai lá dos céus. E a Bíblia diz que ele não será inconstante. O que significa inconstante? Às vezes nós podemos estar alto, nós podemos estar ali naquele pique assim bem alto. Às vezes nós podemos estar aqui embaixo. Às vezes nós podemos estar assim, com a maior tristeza, mas no outro dia nós estamos alegres. Mas Deus não quer isso para você. Deus quer que você esteja lá em cima. Quer que você esteja adorando, glorificando, exaltando o nome do Pai. Porque nós somos propriedade do Eterno. Nós somos primogênitos de Deus. E Rúben não foi o mais excelente por essas três razões que eu relatei para vocês. Porque ele desonrou, desrespeitou e desobedeceu o pai. Mas Rúben era filho. Como o significado de Rúben significa: eis aqui um filho. E aquilo que a nossa levita Jamile falou, que ele estava lá fora, curtindo, pediu a sua parte da herança para o pai. Ele falou: pai, dê-me parte da minha herança para que eu possa viver a minha vida. Mas no momento que ele reconheceu que estava errado, ele voltou para o pai. E quando você volta para o pai, aleluia. Quando você volta para o pai, não importa aquilo que você fez, não importa naquilo que aconteceu, Deus está dizendo: você é minha prioridade. Você é a minha. Aleluia. Deus perdoa aquilo que você fez de errado. Mas é preciso que nós reconhecemos o nosso erro. E voltando para as três bênçãos, eu quero ver se você lembra quais são as três bênçãos. Qual é a primeira? Não, tá fraco. Vocês não aprenderam. Eu vou ter que fazer tudo de novo, pastor Robson. Qual é a primeira? Primogenitura. Qual é a segunda? Você tem porção dobrada. Aleluia.
A Bíblia nos relata que diz: o filho da desprezada terá porção dobrada, porque ele é o primogênito. E o primogênito sempre tem todos os seus direitos. Ontem aqui foi falado que enquanto o primogênito não chega, ninguém se assenta na mesa. E Rúben, quando os seus irmãos estavam no deserto, Rúben para os seus irmãos era o pai. Ele era o primogênito. E quando nós somos herdeiros do Pai, quando nós temos a porção dobrada, quando nós temos a primogenitura nas nossas mãos, tudo pode acontecer. Rúben tinha de tudo para ser o melhor. A Bíblia nos fala: tu és o meu primogênito, a minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Olha essas coisas que Rúben era. Ele era o primogênito, ele era a força de Jacó, ele era o princípio do vigor de Jacó, ele era o mais excelente em alteza, ele era o mais excelente em poder. Mas o desejo de Rúben era maior. E Rúben perdeu essas coisas maravilhosas porque ele não obedeceu o pai. Ele não honrou o pai. Ele não respeitou o pai. E o que eu quero falar para vocês aqui nesta noite é quando você honra o seu pai, quando você respeita o seu pai, quando você obedece ao seu pai. Eu não estou falando não só do pai da terra, estou falando do pai que está no céu, o dono de todo mundo, o dono de toda a criação. E às vezes eu estou em casa, né? E às vezes eu faço alguma coisinha assim, só aquela coisinha, o pastor Robson, meu pai, já chega: Samuel, olha, eu tô de olho. E isso é para nós estarmos alerta. Por quê? Para nós não cairmos na tentação do diabo, para nós não desrespeitarmos o nosso pai, para nós não maltratarmos o nosso pai, para nós não desobedecer o nosso pai. E quando você obedece o seu pai, quando você respeita o seu pai, quando você obedece o seu pai, ele faz tudo por você. Você não precisa de fazer nada. Você só precisa de fazer essas 3 coisas. Você só precisa honrar, respeitar e obedecer a Deus. E para concluir, não desrespeite o seu amigo, seu irmão, seu colega de trabalho, sua família, seu pai, sua mãe. A honra vem sempre em primeiro lugar.
O respeito vem em segundo lugar. E a obediência vem em terceiro lugar. E é essa a palavra que eu tenho para trazer para vocês nesta noite. Não se esqueça, você é primogênito do Eterno. Sobre você tem 3 coisas sobre a sua cabeça: a primogenitura, a porção dobrada, e você é herdeiro do Pai. E eu quero passar aqui a direção deste trabalho para o nosso pastor Robson Ferreira. E agradeço aos líderes de jovens que confiaram a mim para trazer a mensagem sobre a tribo de Rúben. Amém? Deus abençoe.